מהאינסוף נובע הכוח הנסתר, עשרה לבושים של הוד וסוד טהור. בראש ההר המילה מוצקת, שברה את שתיקת האימפריה הרחבה. נתיב הקדמוני מתגלק נכון, מביא את השפע מהמישור העליון. בחסד אכן גולש במרחב, מקום בו צדקיאל מביא מידה נכונה. הכוח שתומך בעייפות הארוכה, ומרפא את הפצע הנסתר והעתיק. בנצח הרוח מוצאת חיבוק, כי חניאל מדריך את נתיבי החיים. בתורתו של מורן דרק אלם רוזה, הירושה מיסטית סוף סוף מתגלה. העץ הכי אמיתי מלכותי, מדליק בנשמה את הנר הטהור. קיבל תורה מסיני, דרך מפוארת, מקום בו הנוכחות האלוקית נחתמת. כל עוד קדושה היא ניצוץ של אש, רטט שמוביל את הרקיע האמיתי. בהגיעה מדויקת מתבטל המשחק, ונשימת המרום הופכת לנחמה. ברוך השם, בהתחדשות קדושה, שומר את הסוד של כל רגע. האור נשפך עד מלכות, מקום בו העולם הפיזי פוגש את המעבר, בקול המכריז על הצור המוחלט. אמן ואמן. אמן ואמן. Bem-vindos a mais uma imersão profunda de hoje. O nosso foco nesta sessão é tentar desvendar a arquitetura oculta da criação, sabe? E a nossa base, o nosso mapa para essa jornada é um ensinamento bem denso, um shiur incrivelmente detalhado do Moran André Klein-Rosa. Sim, lá da escola de Cabala Kibel Torami Sinai. É um material fantástico. Exato. E a nossa missão central hoje é meio que decodificar como as energias dos mundos superiores impactam a nossa realidade. Aquelas emanações divinas que a gente sempre vê nos estudos cabalísticos, né? Isso mesmo. Como elas impactam de forma direta, mecânica e até física a nossa realidade e o nosso próprio trabalho espiritual. Então, certo? Vamos desempacotar isso? Vamos lá. Quando a mente humana tenta visualizar a fundação da realidade, a nossa intuição natural é buscar algo tangível. A gente imagina, sei lá, peças de um quebra-cabeça, blocos de montar, aquela ideia clássica de átomos colidindo no espaço vazio. Uma visão bem fragmentada, né? Bem mecanicista das coisas. Perfeito, uma visão fragmentada. Mas a fonte de hoje nos pede para jogar isso pela janela imediatamente. Em vez disso, imaginem uma usina elétrica colossal, uma coisa inimaginável. Uma usina gerando energia bruta, infinita e ofuscante lá no núcleo dela. Exatamente. E pensa bem, se essa força abissal fosse transmitida diretamente da usina para as nossas casas, sem nenhum tipo de filtro ou resistência no meio do caminho, o que aconteceria?
ela não ia simplesmente acender a lâmpada da sala. Nossa, de jeito nenhum. Ela derreteria a fiação inteira num piscar de olhos. Incineraria as paredes, desintegraria a estrutura. A voltagem pura é simplesmente alta demais para o sistema material suportar. E é exatamente nesse ponto crítico que entra a necessidade incontornável de um sistema de transmissão muito sofisticado. Tipo os transformadores nos postes de luz, né? Exato, os transformadores. A energia cósmica precisa ser reduzida. Ela tem que ser canalizada e transformada em estágios rigorosamente controlados. Para que a gente não queime os fusíveis, digamos assim. Isso, porque sem esses transformadores dispostos ao longo desse caminho sideral, a simples existência da nossa rede de distribuição seria inviável. Consequentemente, o nosso universo físico seria impossível. A luz consumiria o próprio recipiente. Essa analogia da voltagem implacável é meio que a porta de entrada perfeita para o que o Shu de hoje apresenta logo no início. Com certeza, ele já começa estabelecendo um paradigma forte. O ensinamento do Moró mergulha direto nos códigos do Zohar para estabelecer essa premissa de uma unidade absoluta. Ele traz aquele trecho fundamental onde o profeta Elias declara que o Senhor dos mundos é único. O famoso Patar Eliyahu Hanavi. Isso, esse mesmo. Mas olha, o texto não usa essa frase só como uma reverência religiosa bonitinha ou poética. Não, tem uma função mecânica ali. Exato, a fonte deixa claro que isso é um ajuste de frequência. O objetivo é sintonizar a mente de quem estuda direto em Keter, a coroa, a raiz primeiríssima de toda a manifestação. É um lembrete contundente, sabe? Um lembrete de que, por trás de todo esse caos aparente que a gente vive, a Fundação opera numa unidade inabalável. E como exatamente essa voltagem toda é reduzida e organizada depois de Keter, isso leva a gente para a próxima seção do texto, que fala da arquitetura do cosmos. E a partir dessa sintonização em Keter, o Zohar começa a detalhar a engenharia dessa distribuição de luz, mostrando a extração das 10 sefirotes. Que funcionariam como aqueles transformadores de energia que a gente mencionou. Isso mesmo. Nós que já acompanhamos os conceitos de Cabala, entendemos a Sefirot como essas esferas de atributos. Mas o que é fascinante aqui é a dinâmica paradoxal de como elas operam na prática, segundo a análise do texto. Como assim paradoxal? Então, o Zohar original, em aramaico, usa versículos como Barat Hashamayim Va'aretz para descrever a Sefirot como vestimentas que se ocultam. O texto diz Leodar Min Haon. É uma formulação brilhante, entende? Vestimentas que se ocultam, espera, roupas cósmicas? Exato. Essas emanações atuam como roupas que revelam a luz exatamente pelo fato de estarem ocultando a intensidade letal dessa mesma luz. Ah, entendi. Elas seguram a carga máxima para não sermos fulminados. Isso. E ao fazerem isso, elas dão contorno, dão a densidade e a forma que nos permitem interagir com essa essência divina sem evaporar no processo. Mas espera um pouco. Vamos pausar aqui e questionar a lógica dessa mecânica. Porque tem algo que parece contraditório. Pode falar. Se o objetivo final do trabalho cabalístico, e isso segundo a própria tradição que estamos lendo, é acessar e se conectar com essa essência divina por trás de todas as ilusões. Certo. Então, por que criar esse sistema gigante de esconde-esconde cósmico com essas vestimentas? Parece meio contraintuitivo, né? Totalmente. Por que a estrutura criaria tantas camadas e véus se o esforço humano inteiro, através do estudo e da meditação, vai ser focado justamente em ter que remover cada uma dessas roupas depois? Não faria mais sentido dar um acesso direto desde o começo? Olha, essa é uma provocação essencial, porque toca no próprio cerne do motivo de estarmos aqui. A gente precisa parar de olhar para a mecânica das Sefirotes como um obstáculo imposto ou um castigo. Não é um labirinto para dificultar a nossa vida, então? De jeito nenhum. O ensinamento demonstra que essas vestimentas são um suporte de vida literal. A manifestação da matéria e a nossa capacidade de ter consciência só existem nesse vácuo. Um distanciamento calculado da luz infinita. Exatamente. Se a luz estivesse em potência máxima o tempo todo, nós não teríamos o espaço para exercer o livre-arbítrio. Ou seja, se a luz fosse total o tempo todo, nós nem conseguiríamos dizer a palavra eu. O ego desapareceria instantaneamente, né? Sim, a gota d'água simplesmente voltaria para o oceano.
a individualidade seria dissolvida na unidade. Por isso, o processo não é um retrabalho frustrante de tirar a roupa que Deus colocou. É mais como um treinamento, então. É um método para expandir a nossa capacidade de contenção. O estudo focado e a meditação vão adaptando a nossa consciência para suportar uma voltagem cada vez maior sem perder a coesão. Sem queimar o fusível interno. Perfeito, é uma verdadeira musculação espiritual. Nossa, isso ressignifica completamente o ato de sentar e ler os textos. Não é apenas acúmulo de teoria. Mas, mudando um pouco de marcha, se essas vestimentas formam a estrutura do universo, como fazemos para que essa energia finalmente pouse aqui? Como ela se estabiliza no nosso plano material, né? Isso, porque o texto levanta isso, e aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O ensinamento aponta que a resposta está num código fonético muito, mas muito específico. A bênção do Baruch Hashem. Exato. O apresentador da fonte traz o 4º versículo, Baruch Hashem Leolam, Amém ve Amém. E o Moré André Clem Rosa foca numa instrução rigorosíssima sobre a pronúncia da palavra Amém. É um detalhe que muda tudo na mecânica cabalística. Ele diz que não basta ter uma intenção pura, tem que terminar o Amém com um som claro de N. Amém, com N de navio no final, e não com M. Sim, e do ponto de vista prático, essa é uma das tecnologias espirituais mais avançadas que o texto descreve. O final com o som de N não é preferência de sotaque ou linguística. Não é apenas gramática aramaica. Não mesmo. Esse som de N prolongado atua como uma chave fonética, um verdadeiro selo cósmico que ancora o fluxo de luz das sefirotes superiores diretamente na sefirá de Malhut. E Malhut é o nosso plano físico, a base de tudo. Isso, o som específico é o que sustenta a energia materialmente. Se conectarmos isso a um panorama maior, o texto nos diz que a acústica exata é o gatilho. Trazendo para uma analogia mais moderna, para quem nos acompanha, é tipo você digitar uma senha complexa no seu computador para acessar um servidor super seguro. Boa analogia. A sua intenção pode ser maravilhosa. Você digita a linha de código inteira sem errar uma única letra. Mas se no último segundo você esquecer de apertar a tecla Enter... O código não roda. Exato. O sistema não executa nada. O seu comando fica num limbo. Para o texto, apertar a tecla Enter é fechar a pronúncia com aquele som de N vibrando. É o que ativa a energia. Uma comparação excelente. E é por isso que o ensinamento dá tanta ênfase a uma linhagem pura de transmissão. O conhecimento passado de boca a ouvido na Kibel Torah Sinai garante que essa senha não seja corrompida com o tempo. Defende que a leitura não é um estudo literário, é uma ativação espiritual viva. O som exato é o que gera a frequência de ressonância com o divino. E a fonte vai ainda mais longe, né? Diz que os anjos estão, e aqui eu cito a fonte, guardados nos versículos. Isso é de explodir a cabeça. É uma dinâmica alucinante mesmo. Significa que a força do anjo está dormente ali, só esperando a frequência acústica exata para ser despertada. O anjo não desce do céu voando, ele é extraído de dentro do som que você emite. Isso mesmo. A mecânica mística sugere que quando a intenção se funde à pronúncia fonética exata, a gente quebra o selo vibracional do texto. E vale lembrar que anjo aqui não é um ser com asas. É um pacote de inteligência divina, né? Exato, uma inteligência com uma função matemática e espiritual focada, liberada na realidade apenas através dessa chave sonora perfeita. Faz o nosso corpo, a nossa voz, serem o instrumento supremo de Malhut. Mas olha, o texto faz uma virada radical neste ponto da análise. Ele muda a escala do macro para o micro. Sim, a gente estava falando de cosmos, anjos, selos planetários, e de repente a fonte puxa tudo isso para dentro da alma humana. O princípio de que o ser humano é um reflexo exato desse macrocosmo. Isso. Essas 10 sefirotes, essas forças todas, habitam a nossa psique. Nós canalizamos essa energia para lidar com as nossas batalhas diárias contra o próprio ego. E é aí que o Moré André explora a Sefirá de Chesed. Que é a misericórdia, o amor puro e expansivo. Exatamente, Chesed. Mas aí vem a pergunta.
Então, o que tudo isso significa na prática? Porque o texto traz uma aparente contradição gigante aqui. Por que o arcanjo associado para ativar essa Sefirá no nosso estudo de hoje? É Tzadkiel. Ah, sim. O nome Tzadkiel significa justiça de Deus. Pois é. Amor e justiça parecem forças opostas para nossa mentalidade moderna, sabe? Por que a força suprema do amor precisa vestir essa roupagem de justiça estrita para funcionar? É aí que entra a resolução genial do especialista no Shiur. Ele nos mostra o equilíbrio perfeito do sistema. Uma misericórdia pura, sem limites, causaria o caos absoluto. Como assim o caos? Pensa num rio enorme. A água caudalosa, cheia de nutrientes, é a misericórdia de Chesed. Mas se você tirar as margens de terra e pedra que limitam esse rio, o que acontece? Ele inunda tudo. Destrói as plantações, as cidades em volta. Limites da justiça muitas vezes vira uma superproteção doentia. Nossa, faz todo sentido. Um pai que nunca diz não ao filho acaba criando um tirano. Perfeito. O excesso de bondade cega e incapacita o outro de crescer. Portanto, a força da justiça de Tzadkiel atua como essas margens firmes do rio. Ela restringe a expansão, mas de um jeito construtivo. Sim, ela calibra a misericórdia para que o amor promova crescimento real e não uma indulgência caótica. E o texto contrasta essa dinâmica com outra sefirá fundamental para enfrentar os desafios, a esfera de Netzar. Netzar é a energia da sustentação, da perseverança, aquela resiliência para alcançar a vitória espiritual. Quando a gente precisa resistir aos golpes da vida e não desistir. E para ativar Netzar, a gente se conecta com o arcanjo Haniel. Que curiosamente significa graça de Deus. É muito interessante, porque a gente costuma pensar em resiliência como cerrar os dentes, bater de frente contra o muro até as mãos sangrarem. Mas Haniel traz uma abordagem diferente. Ele fornece o que o Shiur chama de encantamento espiritual. Encantamento espiritual. Isso muda tudo. Muda, porque sugere que você não precisa lutar amargamente contra tudo e todos para ser resiliente. A verdadeira força de Netzar, banhada na graça de Haniel, age como um lubrificante contra o atrito diário. Entendi. É a sabedoria de encontrar a alavanca certa na parede em vez de esmurrar o tijolo. A resiliência não te consome. Ela te sustenta com dignidade. É ter a postura vitoriosa, mas sem perder a leveza e o encantamento pelo processo de autorrefinamento. Sensacional. E sintetizando todas essas lições, eu acho que o mais legal é o convite prático que o Mori André Klim Rosa faz no final. E eu quero repassar esse convite para a nossa audiência. É uma autoobservação tática para o dia a dia. Exato. Olhando para a sua rotina hoje, qual energia você precisa ativar? A situação pede a expansão generosa de Chesed, mas balizada pelos limites justos de Tzadkiel. Ou seu cenário demanda aquela postura inabalável de Netzar para suportar a pressão, mas mantendo a graça serena de Haniel. Saber diagnosticar qual ferramenta usar na batalha interna contra o ego é a chave de tudo. Isso levanta uma questão importante, sabe? Isso valida todo o poder da meditação intencional e da precisão que a gente discutiu desde o começo. Não é só sentar e esvaziar a mente. É operar o sistema com os códigos certos, com a fonética certa, com a intenção certa. Assumir o controle. Assumir o assento do piloto com o mapa nas mãos. É bem isso. Mas, para encerrar a nossa imersão de hoje, tem um pensamento provocativo que ficou martelando na minha cabeça depois de estudar essa fonte. Sobre as vestimentas da Sefirot? Exatamente. Se o grande projeto humano, armado com essa resiliência toda de Netzar, é vencer o ego e remover gradualmente essas roupas cósmicas, para finalmente ver a essência divina nua e crua, o que acontece no milissegundo em que a última veste cai? É uma pergunta formidável. Quando o último filtro é removido. Porque se as vestimentas são o que sustentam a matéria, então quando a última cai, o nosso plano físico de Malhut, a nossa mesa, o nosso corpo, eles simplesmente deixariam de existir para essa consciência. A gente evaporaria de volta para o oceano de luz. Ou será que tem outro caminho? Ou será que a glória máxima da experiência humana não é escapar daqui, mas conseguir a proeza impossível de continuar caminhando pelo mundo material, tomando seu café de manhã, e ainda assim suportar a voltagem impiedosa e total da luz suprema sem queimar o sistema? Carregar uma estrela primordial inteira dentro do peito e continuar parecendo humano. Nossa, sim.
Eu vou deixar essa reflexão mística e pesada para quem está nos ouvindo ponderar depois que a gente se despedir. Fica aí o mistério. Obrigado por nos acompanhar em mais essa análise profunda. Foi uma jornada em tanto. Até a próxima. מאין סוף נובע הכוח הנסתר, עשרה לבושים של הוד וסוד טהור, בראש שער המילה המוצקת, שברה את שתיקת האימפריה הרחבה. נתיב הקדמונים מתגלק נכון, מביא את השפע מהמישור העליון. בחסד אכן גולש במרחב, מקום בו צדקיאל מביא מידה נכונה. הכוח שתומך בעיפות הארוכה, ומרפא את הפצע הנסתר והעתיק. בנצח הרוח מוצאת חיבוק, כי חניאל מדריך את נתיבי החיים. בתורתו של מורן דרק אלם רוזה, הירושה מיסטית סוף סוף מתגלה. העץ הכי אמיתי, מלכותי, מדליק בנשמה את הנר הטהור. קיבל תורה מסיני, דרך מפוארת, מקום בו הנוכחות האלוקית נחתמת. כל עוד קדושה היא ניצוץ של אש, רטט שמוביל את הרקיע האמיתי. בהגיעה מדויקת מתבטל המשחק, ונשימת המרום הופכת לנחמה. ברוך השם בהתחדשות קדושה, שומר את הסוד של כל רגע. האור נשפך חד מלכות, מקום בו העולם הפיזי פוגש את המעבר, בכל המכריז על הצור המוחלט. אמן ואמן.